Uma dica que eu garanto que se você aplicar, se você não aplicar hoje, você aplicar, vai dobrar suas vendas. Começa a anotar todo mundo que entra em contato com você. Pega uma tabela de Excel, não precisa ter CRM, uma tabela de Excel. Todo mundo que entra em contato com você, você anota. E você todo dia você volta ligando para aquelas pessoas e mandando mensagem. Isso dobrou a venda de mais de 10 clientes meus, porque eles não faziam. Começaram a fazer isso aí, dobrou. Então sai faturamento assim de 40 mil para 80 no mesmo mês. Voltou a entrar em contato com as pessoas. Todo dia você olha aquilo. Todo dia. Porque aí sempre que você fala assim, não tem contato hoje, eu faço o quê? Você não olha TikTok, você olha a tabela e entra em contato com todo mundo pra ver. Já comprou ou não comprou. Essa dica aí eu acredito que, na verdade, é a matadora. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Storytelling TV. Esse podcast a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história. Estamos aqui, dessa vez não é uma mesa, mas numa roda, a gente pode colocar assim, entre um apresentador e um convidado. E você é o nosso terceiro convidado para essa nossa mesa de bate-papo. Então vem aqui embaixo e você também consegue chamar outras pessoas com esse link de compartilhar. Então vem aqui e manda para no mínimo 5 pessoas que você ama, que querem ter a mentalidade transformada, assim como você também vai ter no dia de hoje. Temos um convidado super especial, ele que é especialista em vendas, educador, ele é mestre no cérebro humano também, ele é palestrante, Cara, esse cara é brabo, ele entende tudo sobre vendas, ele é empresário também, ele aplica todas as técnicas de vendas dentro da empresa dele e da empresa de alguém super importante, que é uma inspiração surreal pra mim. Você já vai saber quem é ao decorrer desse podcast. Estamos falando dele, Felipe! Olá, muito obrigado por estar aqui junto com você, Pietro. Para mim é realmente um prazer, uma honra. Não somente por estar aqui no Storytelling TV, né? Inclusive o Pietro falou, já compartilha aí, corre lá, porque hoje vai ter muita dica e você conhece 5 pessoas que você quer ajudar. Isso aí eu tenho certeza. Então, pra mim é uma honra estar aqui com você hoje. Fê. Muito obrigado aí pelo convite. Na hora que você convidou, eu já falei, eu tenho que estar lá. Tô dentro Na hora. Você viu que não teve nem um jeitinho ali de falar, acho que não dá. Então, pra mim, de verdade mesmo, é um prazer estar aqui com você. E eu te agradeço por isso, Felipe, porque eu tô ligado que a sua agenda é muito concorrida, ela é muito... Você me contou o que você teve que fazer aqui, cara. Você teve que travar a sua agenda inteira pra vir pra cá, porque você teve que mexer com várias coisas na questão da empresa, tanto a sua quanto do cara super importante que a gente já vai falar. Não vou dar spoiler agora. E eu te agradeço por isso, por você ter vindo aqui me prestigiar, mano. Tamo junto. Legal, que eu consegui ajudar a todos, pode contar comigo. Vamos embora. Fê, eu dei um breve briefing seu aqui pro pessoal, mas se apresenta, fala quem você é, fala quem é o Felipe e fala de onde você surgiu. Antes de tudo isso que você faz hoje, de vendas, de saber as técnicas da venda, os segredos da venda, de trabalhar com a sua empresa, antes de você despertar essa sua veia empreendedora. Legal. Quem era o Felipe? Legal, então eu comecei, vou falar já como eu comecei, trabalhando na empresa do meu pai. Meu pai tem empresa desde que eu me conheço por gente, então, desde aí, eu nasci em 93, já falando a minha idade já. Desde então, meu pai já estava empreendendo ali, já tinha a empresa dele, é uma empresa que faz instalação de rede de proteção, tela para janela. Sim, E tem até hoje, inclusive tem até hoje a empresa. Demais. E aí, ali eu já comecei a entender e eu via como é que ele trabalhava e eu fui me inspirando e falei, eu quero isso pra mim. Quero isso aí pra minha vida, eu quero ser empreendedor. E aí, claro, um sonho de criança que você vai achando que empreender é fácil, né? E depois que você descobre que não é bem assim. O difícil é ser empreendedor. Exatamente, não é bem assim que funciona. E aí eu já tava ali sempre com meu pai, trabalhei algumas vezes com ele ali quando eu era mais novo, fazendo algumas atividades. Só que eu comecei a ter interesse mesmo por trabalhar ali junto com ele quando eu tinha por volta dos 14 anos. Legal. Já queria ganhar meu dinheiro, já queria ter minhas coisas. Justamente por isso você foi trabalhar com ele, pra ser mais independente assim. Exatamente. Legal. Mano, quase a mesma coisa que aconteceu na minha família. Não que eu trabalhei com meu pai. Sim. Meu pai não... Ele meio que me contratou quando eu entendi que eu sabia fazer vídeo. Quando eu estudei sobre edição de vídeo e tudo. Aí ele começou a me contratar. Mas meu pai sempre plantou na minha cabeça que eu não ia ficar dependente dele pra sempre. Sim. E quando eu comecei a estudar edição de vídeo com 11 anos, eu comecei a entender que, cara, eu tenho que me tornar independente. Eu não posso mais ficar dependendo dos meus pais. Eu não posso ficar mais... compra isso pra mim aqui, compra isso pra mim ali. Não, se eu quero as minhas coisas, eu tenho que ir atrás. Sim.
Sim, com certeza. Eu queria sair, eu queria ir pra balada, né? Aí você tá querendo ali comprar umas coisas, aí você fala, pô, eu queria montar meu computador. Legal. Então, assim, não que meu pai e minha mãe, eles sempre deram as coisas pra Não é mim. sobre Não eles, é é sobre a gente querer algo a mais. Aham. exatamente. Eu também não queria muito incomodar muitas vezes, entende? Você sabe que você ganhou uma coisa ali, você tá querendo uma outra, pô, eu queria eu comprar. Então eu peguei e falei, vou trabalhar, e meu pai me chamou pra trabalhar lá com vendas, e não foi aí ainda que eu me apaixonei por vendas, tá? Nesse momento era tudo mais como uma jornada de Obrigação um pouco, porque você tinha que. Eu não sei se é é, esse sentimento, mas de, pô, eu tenho que construir o meu legado, tenho que pegar o meu dinheiro, tenho que fazer meu dinheiro pra construir as minhas coisas. perfeito. Então eu vou ter que aprender vendas. Eu vou Exato. ter que entrar nesse lugar aqui, porque por enquanto é a única coisa que eu tenho. Exatamente. Entendi. Vou trabalhar aqui, vou vender, e claro, a empresa do meu pai, vou ajudar ela a crescer da melhor forma Com possível certeza, é também. família. Exatamente. E aí, só que eu já tinha muita vontade, assim, de entender essa parte de criar alguma coisa minha. Uhum. Isso é uma coisa que eu já tinha, já desde o início. Então eu comecei a vender, atendia cliente, atendimento ao cliente, mas eu não vendia. Eu tirava pedido. Tá, Essa aí é a verdade. tá. Eu virava amigo do cliente e tirava pedido. É Entendi. basicamente isso aí. A venda que 99% dos vendedores faz, não querendo criticar, mas é a realidade do mercado, é isso. É tirar pedido e é o que eu fazia também. Atendia, explicava pro cliente tudo e o cliente falava pra mim, vamos fechar. Eu fechava. Se ele falasse não, eu desligava o telefone, ele ligava depois de 1 hora e falava, vamos fechar, eu fechava de novo. Uhum. E naquela época eu ainda não tinha essa maturidade. Então, assim, o que eu entendia como venda, como precisamos vender mais? Eu entendia que a gente tinha que subir nosso site no Google mais. Porque era o que eu sabia na época. Aham. E Então, faz total sentido. faz total sentido. A verdade é que quanto mais lead você recebe, mais oportunidade de venda você tem. Com certeza. Na época que você tava com essa ideia, você tava com quantos anos? 14, 15. 14 para 15 Isso anos. já era. Pô, o Google tava dando uma estourada, hein? Cara, eu peguei essa época inteira do Google. Não tinha rede social. Não tinha rede social. Acho que nem o Orkut tinha ainda, tá? E era o meio de pesquisa mais famoso 100%. Era. Porque era o único. Era o único. Então, cara, boa visão que você teve. Meu pai, na verdade, ele que já tinha a visão de aparecer no Google, porque primeiro ele anunciava nas páginas amarelas, aí veio evoluindo. Não tinha Google, os buscadores era KD, Qualquer era... outra coisa. Nossa, era outra ideia, nem tinha Google. E meu pai já anunciava... Yahoo. O Yahoo tinha. E meu pai anunciava nesses aí, acha aqui, eram os que tinha. Ele até anunciava nesses aí. Quando lançou o Google, ele começou a fazer uns anunciozinhos lá, mas independente disso, ele criou um site, o site posicionou no Google e começou a chegar muito cliente. E legal, show de bola. Sensacional. E uma coisa que hoje eu consigo ter uma ciência muito clara disso é que os vendedores também, principalmente de quem tem site no Google, ou independente disso, eles estão muito mal acostumados, como um todo. E não só os vendedores, os empresários também. Por que os empresários e os vendedores estão mais mal acostumados? Porque hoje todo problema que dá, eles falam que precisa de mais cliente chegando, mais lead chegando. Então, se eu não tô vendendo, é por quê? Porque eu não tenho cliente chegando. Isso é um problema que já acontecia naquela época, tá? Tá. Beleza. Acontece até hoje. Como a gente resolve esse problema? Nem tanto o problema Sim. de, tem que trazer mais gente, não é isso, mas de mudar a cabeça. A gente precisa aumentar o nível de consciência. E é engraçado isso porque se eu falo assim, eu vou ensinar pra você, Pietro, como que você cria uma fábrica de vendas dentro da sua empresa. Eu vou te Tá. explicar como é que faz isso, os indicadores. Eu vou te explicar cada detalhe da gestão para você conseguir controlar isso aí, ter previsibilidade de venda. Pô, surreal, você olha e fala, legal. Só que se eu falar isso e tentar vender, ninguém quer comprar. Agora, se eu falo, vou te ensinar a vender mais, aí todo mundo quer comprar. Olha como a linguagem tá mais simples. Exatamente. Se eu falar, vai chover cliente aí para você, todo mundo quer. Tem um ponto que é o seguinte. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de mente, mas bem pouquinho, tá? Se eu falo que eu não tô vendendo porque a minha gestão não tá boa, ou que eu não tô vendendo porque eu não sei vender, a culpa é de quem? Sua. Minha. É fácil você admitir que você é culpado? Não. Não é. Agora, se eu falar, eu não tô vendendo porque o mercado tá fraco. Você coloca a culpa no outro, ou porque o cliente não tá vindo. Exatamente. Ou porque o cliente não tá vindo. É normal. Todo empresário, todo não, tô generalizando, mas o nível de consciência da maioria dos empresários tá aqui, ó. Eu não vendo por culpa do mercado. Esse é o nível de consciência da maioria dos empresários. Como é que a gente faz
pra conseguir fazer isso melhorar. E aí tem o Pietro tava falando comigo agora há pouco, e é uma frase que a gente sempre fala. Eu vendo o que você quer e te entrego o que você precisa. Sempre é assim que a gente tem que fazer. Então eu vendo o que você quer. Eu falo que você vai triplicar o faturamento, que você vai vender muito mais. E aí na hora que você começa, você me compra, e eu começo a te ensinar exatamente como é que faz isso, você olha e fala, caraca, eu precisava então disso, de ter previsibilidade. É isso que vai tirar minha ansiedade de não conseguir dormir à noite porque eu não sei se eu vou vender amanhã. É isso que vai fazer eu conseguir planejar umas férias com a minha família. Então, mas pra você chegar nisso aqui, primeiro eu tenho que te vender o que você quer. Uma longa jornada também. É uma longa jornada. Então a gente até, às vezes, assim, 3 horas explicando pra você ter essa Esse nível de consciência. E é tem loucura. pessoa que sai sem ele. Ainda real, assim tem pessoa que sai sem é ele. real. Pessoal, vocês estão vendo o nível do conteúdo que está sendo entregue aqui, né? Então, se você ainda não compartilhou, é sério, eu te convido mais uma vez a vir aqui embaixo e mandar para essas 5 pessoas que você tanto ama para ter a mentalidade transformada. E já aproveitando que você já desceu a página, aproveita, deixa o seu like, vem aqui, comenta o que você já tá achando desse podcast e não se esquece de se inscrever e ativar o sino para não perder os próximos episódios. Show. Fê, eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Vamos lá. Um cenário hipotético aqui que vem na minha cabeça. Eu sou prestador de serviços. Legal. Certo? Uhum. Como que eu faço para aumentar o nível de consciência das pessoas dentro das minhas redes sociais? Exemplo. Muitos prestadores de serviços hoje podem ganhar bastante cliente, né? Prospectar bastante cliente Sim. por prospecção passiva. Sim. Cria conteúdo, o conteúdo chama a atenção do cliente chama no direct, né, nas mensagens do Instagram e fala, me interessei pelo seu serviço, quanto que é o orçamento, ou vamos conversar um pouco mais, tudo. Como que através dos conteúdos, das comunicações, das redes sociais, eu posso melhorar o nível de consciência das pessoas que me assistem? Legal, voltando naquele assunto, a gente vende o que as pessoas querem e entrega o que elas precisam. Nunca vou te ensinar, principalmente se for num Reels ou num post no TikTok, eu nunca vou chegar, agora eu vou te dar aula de 10 minutos. Impossível. Ninguém vai Até porque só vai ter 3 minutos o Reels. Exatamente, então a gente já não vai fazer isso. Então o que eu tenho que fazer? Começar fazendo um gancho, e aí o Pietro é mestre em ensinar isso aí, né? Começar fazendo um gancho, e aí eu vou falar uma coisa que vai chamar muita atenção, que vai prender. E aí vamos supor, por exemplo, que... Vamos dar um exemplo aqui agora, para ficar melhor. Você instalar ar-condicionado. Tá. E aí eu pego e falo, sabia que o ar-condicionado gasta mais energia do que um ventilador? Puta, quantas pessoas não vão querer parar pra ver isso? Inclusive, às vezes, quem tem ar-condicionado e quem tem ventilador vai falar, sabia que eu não tinha que comprar ar-condicionado? Aquele meu amigo que fala que eu tinha que comprar. E eu vou provar esse ponto assistindo esse vídeo agora. Agora, exatamente. E aí, no desenvolvimento... Você mostra que é o contrário. Exato. Olha quanto que um ar-condicionado vai gastar se eu deixar ele ligado, fizer o cálculo cúbico, deixar ele aqui tal. Ó, R$10 de energia no mês. E o ventilador? 12. Então, ó, tá vendo, ó? O ventilador, ele gasta mais. Ele gasta mais o quê? Gasta mais dinheiro, por exemplo. Ou você vai, o ar-condicionado gasta mais. Aí gasta mais o quê? Você pega e faz uma brincadeira, coloca. Só que até então, você conscientizou a pessoa ao mesmo tempo que você prendeu ela. Esse vídeo tem potencial de viralização muito maior. E aí agora, na chamada final, que é o CTA, né, você vai falar, e se você quiser um orçamento, aí eu tô aqui, meu número tá aqui embaixo. Então, essa seria uma forma... Sensacional. Para quem tem conteúdo aí, você tem uma prestador de serviço, essa é uma das melhores formas de fazer. Existem outras coisas que você pode fazer. Tem pessoa que usa o perfil só como cartão de visita. Então, quero passar a autoridade. Aí você não ficar trabalhando dessa forma não vai passar autoridade, talvez. Você trabalha de outras maneiras. Mas assim, acho que a dica que vai ajudar 99% de quem tá ouvindo aqui é essa aqui. Coloca um gancho ali para chamar a atenção, uma armadilha. Vende o que a pessoa quer e entrega o que ela precisa. Então, você vende o que ela quer ouvir. Que o ar-condicionado gasta mais. E entrega depois o que ela precisa. Sensacional, Fê. E você depois que... Voltando ao que a gente tava falando antes. Da história. Da história do... Você estava trabalhando com seu pai, entrou o Google, beleza. Você evoluiu bastante dentro da empresa do seu pai, só que você contou pra mim, né, na sua história, que você criou a sua empresa. Sim. E foi novo também. Sim. Como que foi essa jornada? Legal. Dentro da empresa do meu pai, então vamos rebobinar de novo. Tá. Dentro da empresa dele, eu percebi... Eu tava mal acostumado. Foi até aí que a gente saiu, nesse gancho aí. Por quê? Se eu quisesse vender mais, tinha que ter mais contato. Se o telefone não toca, eu faço o quê? Eu espero. Se o telefone não toca, eu espero.
E aí não tinha TikTok pra rodar, mas beleza, eu vou caçar coisa na internet pra fazer, mas eu espero simplesmente, eu converso, dou risada. E é isso que eu fazia. E aí o que eu entendia? Tá, mas se eu quiser vender mais, eu preciso de mais clientes chegando. Eu Olha o preciso que meu pensamento. telefone toque mais vezes. Exatamente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer site. Eu vou fazer site e ranquear eles no Google. E aí, inclusive meu sócio, que é sócio até hoje, o Alex, Aham, ele aprendeu a fazer site vendo vídeo no YouTube. aham. Aprendeu, foi lá, fez um site, posicionou e ranqueou. E começou a vir venda desse site. E aí eu falei, então eu também quero fazer. O que que significa ranquear pra galera que não entende Show no de Google? bola, boa. Ranquear é assim, ó. Quando você faz uma pesquisa lá no Google, www, você vai pesquisar. Quero ar-condicionado, quero rede de proteção. Vai aparecer os resultados. Ranquear é você subir e ficar aparecendo aqui em cima. Hoje em dia, O ainda, primeiro é um patrocinado. o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto é um patrocinado, depois tem um mapa, depois tem os orgânicos, que a gente fala, quem não tá pagando pra tá ali. Antigamente não era assim. Antigamente, o primeiro, o segundo e o terceiro era patrocinado, só que ficava amarelo e ficava escrito anúncio. Do lado também tinha amarelo escrito anúncio. E aí as pessoas não queriam clicar nos anúncios muitas vezes, porque tipo assim, não, eu tô pesquisando, mas esse aqui tá pagando pra estar aqui, então ele pode estar me enganando. E aí ele queria clicar no orgânico. Então, Uau. antigamente, era muito bom você estar bem posicionado orgânico. Hoje Agora ainda só tá é. escrito patrocinado pequenininho ali. Isso e o orgânico tá lá embaixo e saiu do lado. É uma evolução que teve, mudou muita coisa. Na época era isso aí que era a chave. E a gente entendeu como é que faz pra posicionar. A gente conseguia posicionar muito rápido. Então a gente virou uma fábrica de site. Uau. Tipo assim, eu tinha feito mais de 10 sites já só pra empresa do meu pai. Esse meu sócio que é hoje fez também um monte, o outro fez um monte, ia posicionando e Sim. começava a vir mais cliente, mais venda e por aí ia. Então assim, e as vendas rodando. E aí eu olhei e falei, eu sei fazer site, eu sei posicionar ele, por que que eu não vendo? E aí eu falei, vou vender. Isso aí eu já tinha 15 para 16, devia estar Tá. ali fazendo 16 provavelmente. Beleza. Vou vender site. E aí eu comecei, eu vendi o primeiro site, Mas site, o domínio, site, o serviço. criação do site. Entendi. Eu Beleza. comprava o domínio pra pessoa, ela pagava. Na época acho que era R$ 20, alguma coisa assim. E aí depois e eu fazia a criação do site pra ela. Entendi. Você fazia o design mesmo. Aham. Isso, design, né? Você sabe que Você era, montava. era horrível, mas ok. E aí colocava as descrições e se ela me pagasse, eu ranqueava no Google também. Entendi. A gente chamava de SEO. Até hoje tem esse nome, SEO, mas era um nome mais conhecido na época. E beleza. E aí eu comecei a trabalhar vendendo isso. Esse meu sócio, eu já chamei ele na época já, porque na hora que eu vendi o primeiro site, eu falei, pô, então vamos fazer uma sociedade, vamos começar a vender isso aí. E aí, legal, ele foi e a gente começou a fazer o site junto. E aí, como a gente fazia o site até que num tempo ok, o que eu fazia? Eu trabalhava lá vendendo, atendendo, e Com seu quando o pai. telefone não tocava, de vez de eu pesquisar coisa no Google, eu fazia site. Entendi. Você ia trabalhando na sua segunda empresa. No Isso. que já tava surgindo ali. Legal. É, como não tinha muito site ainda, eu fazia site pra empresa do meu pai e fazia site pra minha empresa. Ah, pra sua. Aham. E beleza, fazia site pra empresa do meu pai, e se alguém me contratasse, eu fazia site pra essa empresa aí também. E aí, na época, vendia lá, e é até engraçado, né? Na época, eu tinha 15 anos, por aí, 16, e eu ia de bermuda tactel na venda, de boné, tipo assim, moleque, e aí depois não entende por que não vendia às vezes, né? Mas ok. Aí ia lá, fazia a venda, e tinha pessoa que comprava, esse que é o melhor de tudo, né? Tinha pessoa que comprava. Sensacional. Hoje eu ia olhar e ia falar, não, eu não vou... Não compraria, não compraria. eu não vou comprar. Mas tinha pessoa que comprava. E aí começou a desenrolar isso aí, eu comecei a vender. Chegou no momento, a gente também fez uma outra estratégia que foi muito boa, que é o quê? A gente criou um site que chamava Envidraçamento de Sacadas. Tá. A gente comprou esse domínio, e fez um site. Posicionou esse site em primeiro no Google. Aí depois a gente pegava, ligava para empresas de envidraçamento de sacada e falava para você assim, ó, Pietro, para você ficar em primeiro no Google, você tem que pagar aqui, ó, em torno de 10, 15 mil por mês. Isso naquela época, que o dólar tava 1,60, 1,50. Tá, tranquilo. Mas assim, você vê que era um valor gigantesco comparado a hoje, né? Uhum. Faz 5x hoje. Você tem que pagar 10 a 15 mil reais pra estar aqui em primeiro. Eu tenho um site que tá em primeiro no orgânico. E o melhor, você não sai, é 24 horas. Porque o patrocinado você sai, ali você não sai. Você quer alugar ele, eu te alugo ele por 3 mil reais por mês. Genial. E aí o que acontece? A gente fez 2 sites desses e colocou eles pra alugar.
e as pessoas alugavam, mais os sites que a gente vendia, mais os serviços que a gente fazia de posicionamento. E show de bola. Chegou um momento que eu olhei e falei, tá, agora a gente já tem potencial pra eu sair da empresa do meu pai E só escalar essa nova. e só escalar essa nova. Você tava com quantos anos? Aí eu tava com 17. Não tinha Legal. CNPJ ainda, mas já tava mais consolidado ali, pelo Aham. menos. Ok, peguei e comecei a fazer isso aí. Meu sócio continuou na empresa do meu pai e eu fiquei com o meu salário 100% Da dessa empresa que empresa. você já tinha Exato, a gente deu, fundado. essa empresa, o nome dela era G5SO. A gente só trocou o nome, tá? O CNPJ é o mesmo até hoje. A G5SO era o nome. Porque era G5, que era 5 pessoas na sociedade, e SO de SO. Era isso aí. E aí, beleza, a gente foi fazendo isso aí, foi fazendo o site, Aham. e aí começou a crescer. Na hora que fez 18, eu já fiz o CNPJ. Demais. Aí colocou no meu nome, no nome dos sócios, e beleza. E a gente foi tocando. Aí eu peguei uma sala no fundo a empresa do meu pai tinha uma sala lá no fundo. Peguei lá e comecei a fazer lá. Foi tocando. Quando eu tava com uns 20 anos, mais ou menos, aí passou alguns anos, né? Sim. Entendendo como é que era o negócio. Com uns 20 anos, mais ou menos, aí começou a crescer de não dar conta de fazer os trabalhos, eu e meu sócio. Aí meu sócio já tinha passado também. Uhum. Aí eu fui contratar o primeiro funcionário. E é engraçado, é até uma coisa que eu tenho certeza que você vai passar também, que é você, às vezes, ter 20 anos e você ter um funcionário que tem, tipo, 30. E ainda naquela época era mais estranho ainda, porque hoje ainda tem quem é influencer. Naquela época, tipo, o cara chegava pra fazer entrevista, ele era bem mais velho que você. Aí você olha e fala, caraca, né? E aí eu comecei a Que colocar... loucura. É loucura. Eu tenho. O cara deve pensar, o meu chefe é mais novo que eu. É mais novo, esse moleque não sabe o que ele tá falando. É mais ou menos isso aí. E assim, eu não sabia mesmo, se for parar pra pensar na época, né? Por mais que eu entendia... o que eu sabia mais do que ele era posicionar site no Google e fazer site E melhor que dava ele. resultado. Dava resultado e eu sabia vender isso melhor do que ele também. Mas uma coisa que, pra você que quer ser empreendedor, que você tem que ter é coragem. Eu tinha mais coragem também. E esse é um ponto muito importante. Por quê? Pra eu sair, eu tinha que abrir mão do meu salário. Com certeza. E Fê, algumas dúvidas que eu tenho aqui, Pode mandar. Felipe. Primeira delas, sempre quando a gente começa a empreender, a gente. Eu creio que todo o caminho do empreendedor sempre tem barreiras predestinadas que vão acontecer. Pra maioria, ou pra pelo menos todo empreendedor. Sim, Que muitas vezes são os amigos ou parentes que não concordam com essa nossa nova fase de empreender ou abrir um novo ramo, um novo negócio. sim. Teve isso com você também? Tipo, alguém já chegou pra falar com você, meu, você tá doido de sair da empresa do seu pai? O que você tá querendo arrumar? Você já tem o negócio ganha aí, depois que ele parar, vai ser seu. Por que você quer abrir um novo? O que você tá pensando? Sabe, Cara, já teve alguém que já te confrontou de muitas isso não é vezes. pra você? Muitas vezes. Na verdade, tem um ponto que as pessoas sempre viram muito potencial em mim. Esse é um ponto que sempre aconteceu. Legal. Então, o que as pessoas falavam pra mim, na verdade, é o seguinte: você pode estar ganhando muito mais dinheiro empregado em uma fábrica, que aí volta aquilo lá, né? Empregado em alguma empresa grande e você, tipo, não tá. Porque mudou um pouco. Hoje em dia, são gerações e gerações, né? Sim. E ainda na geração do meu pai devia ser pior ainda. Mas a geração é o seguinte: você tá trabalhando numa empresa grande de nome, é o melhor caminho. É. Então, tipo assim, de vez de você tá construindo uma carreira sólida lá, por que você tá lá, sendo que você tá fazendo a sua empresa, sendo que você pode estar lá? E aí sempre rolou isso aí, mas não foi no começo, não. Foi, digamos assim, agora faz uns 4 anos que eu parei de escutar isso, mas eu escutava isso aí até Uau. pouco tempo, entre aspas. Pouco é médio, né? Tempo atrás. E Isso aí você, aparece. jovem, que tava começando essa jornada, como que você lidava? Porque é uma pressão muito maior de quando você é jovem, principalmente ouve de amigos próximos ou de parentes, de quando você tá maior, você tá mais maduro, você cresceu mais. Sim. Então, o seu senso crítico e de pensar, cara, não vou ligar pra isso, vou só seguir o meu caminho. Uhum. E a galera vai ver no futuro que realmente vai dar certo porque eu acredito em mim. Mas você mais novo, às vezes não, Sim. sabe? Você pode se deixar levar muito mais. Sim. Uma coisa que eu sempre tive, inclusive tem uma estratégia de venda que chama FOMO. FOMO. Eu tô ligado. Fear of Missing Out. Exatamente. Você deve usar isso aí muito pra também fazer criativos e coisas do tipo, Sim. né? Por que essa estratégia é muito boa? Porque as pessoas têm medo. O medo é um dos principais gatilhos ali que você consegue ativar. E as pessoas, elas têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. Uau.
Isso é uma coisa que acontece. E uma coisa que eu não tinha muito era medo de perder. Eu tenho mais vontade de ganhar. Então, assim, eu entendo que eu posso estar perdendo tudo, vamos colocar aí, eu entendo que eu posso estar indo pro caminho totalmente errado. Mas, se eu ir pra uma empresa, eu sei que eu não vou chegar onde eu quero. O meu sonho não é esse. Uau. Então, eu ainda sou guiado por sonho. Se você falar pra mim hoje, Felipe, sei lá, eu vou te dar essa empresa aqui, ó. Essa empresa você vai ganhar um salário por mês de R$1 milhão. E todo mês é garantido esse salário pra você, mas ó, é o teto. Você não vai ganhar mais que isso. Eu não vou aceitar. Eu vou falar, não, eu prefiro continuar exatamente como é que eu tô, porque eu vejo muito além disso aí. Eu sei que eu vou ter muito mais do que isso aí. Então, se você me colocar um teto, você acaba com o meu sonho. Agora, se você não colocar o teto, aí você tem o meu apoio, colocamos assim. Então, sempre foi algo que eu vi. Eu olhava e falava, ó, eu estando aqui, eu indo pra uma empresa, eu vou ter o teto. O teto do salário, eu não quero teto. Eu estando aqui, o meu sucesso só depende de mim. E aí entra um nível assim de... E eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser, exatamente. Então, se eu for um fracasso, é porque eu sou um fracasso. Se eu não for, é porque eu fui muito bom. Tudo é mérito meu. Tudo é mérito meu, exatamente. Sensacional, que legal. Então, eu sempre tive muito esse espírito e eu fui por esse caminho. E aí, até hoje, estou nele. Até hoje eu funciono do mesmo jeito, tá? Se você falar pra mim que eu vou ter um teto, eu não vou querer. Se você não faz sentido. Não faz sentido. Eu concordo contigo. Eu tô falando isso porque no início da minha jornada como empreendedor, eu sempre recebi esses comentários. De não é pra você, o que você tá fazendo aí, você é doido. E principalmente dos meus melhores amigos, na época. Eu apresentei uma ideia pra eles que eu tava querendo abrir um curso de edição de vídeo. Eu tava com 11 ou 12 anos, ou 11 pra 12 anos. E eu falei isso pra ele, galera, eu quero abrir um curso de edição de vídeo. Aí já começou a galera a falar, por que você tá fazendo isso? Deixa isso pra lá, deixa isso pras pessoas mais qualificadas que você, melhores que você. Aí eu falei, mas gente, tem gente mais nova que eu fazendo. Exato. Por que eles podem fazer e eu não? Não, mas isso é gente que já tá aí faz tempo no mercado, que já faz muito tempo, você não. Aí sabe o que eles fizeram? Eles fizeram assim, ó, eu quero ser médico. E ele quer ser advogado. Vamos fazer assim? Vamos jogar no Google. Quanto um advogado ganha, quanto um médico ganha e quanto um editor de vídeo pode ganhar. Entendi. Aí eles foram no Google, aí tiraram a média. Média salarial de um médico, R$10 mil, R$15 mil. Média salarial de um advogado, quase na mesma coisa, ali 8, 10, 15 também. Aí eles colocaram pra ver quanto que um editor de vídeo podia ganhar. Deu 3. Tipo, 5 vezes menos. Aí eles olharam pra minha cara e falaram assim, Pietro, você tem certeza que você quer ser editor de vídeo? A gente aqui ganhando 10, 15 mil reais e você só podendo ganhar 3? Tem certeza que você quer seguir nessa? Na hora eu pensei e falei, cara, eu vou deixar eles falarem. Porque eu sei que é muito além disso. Porque eu já enxergava o lado empreendedor do editor. Porque eu não me enxergava trabalhando como editor dentro de uma empresa. Que aí sim ia ter um teto salarial. Aí é 3. Aí seria realmente, no máximo, 3 mil. Sim. 3.500, 4 mil, estourando muito. Eu conheço médico que ganha 200 mil. Entendeu? Não 15. Por quê? Porque tem clínica. É diferente. Exato, totalmente diferente. Só que eu pensava nesse lado. Não, cara, nunca me imaginei trabalhando dentro de algum lugar, mas sim vendendo serviços. Legal. E ajudando pessoas que precisam, sabe? Então eu falei, cara, vou deixar eles falarem, eu vou seguir o meu sonho. Contanto que hoje tem o curso lançado e eu sou o único que se movimentou pra fazer alguma coisa. Sim. As pessoas, elas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Exato. E sabe por que isso? É importante a gente falar. Porque se eu tiver sucesso, você tem que admitir que você foi um fracasso. Porque a gente saiu do mesmo lugar. Então esse é um ponto que acontece. Sempre que você é um sucesso, você está mostrando pra todo mundo que não é um sucesso, que o fracasso dela é culpa dela, porque os dois saíram da mesma condição e do mesmo lugar. Então é normal você receber. Claro, tem pessoa que te desencoraja por crenças. A gente tava falando um pouco de crença. Por medo, Por medo e crenças. Então, assim, às vezes você escuta isso de um pai, de uma mãe, de alguém. É por medo do desconhecido, é proteger do que ele não sabe. Exatamente. E tá ok, não tem problema. Só que tem pessoas, e eu vou te falar que provavelmente a maioria, ela mais não quer que você dê certo nisso do que tudo. Ela até quer você bem, mas não nesse nível que você quer chegar. Isso assusta as pessoas. Então, você vai escutar isso muito ainda, mas eu já te falo, continua porque vai dar certo. Não, agora já tá tranquilo. Você tá bem encaminhado. Valeu, Fê, tamo junto. Outra dúvida que eu tenho
é mais sobre você também jovem, Uhum. na sua parte de empreendedor. Você como jovem entrando nesse mercado de abrir a sua própria empresa, outros jovens que podem estar nos assistindo também quer abrir a Legal. própria empresa, quer construir o próprio legado, quer construir o próprio negócio. Quais foram os seus principais desafios sendo jovem, abrindo a sua própria empresa e principalmente não só trabalhando sozinho, você trabalhava com outras pessoas. Sim. Se você conseguir também, tenta jogar esses conselhos que você vai dar pra essa galera que tá assistindo a gente pra realidade de hoje em dia. Tá. Até porque hoje, não sei se tem Mudou. bastante gente que quer que faz esse negócio de ranqueamento do Google. E a realidade de hoje, o que a galera almeja tá diferente. Sim, sim. Isso é. Essa dica, tá? Ela vai ser pro pessoal jovem, mas é pra todos os empreendedores. Porque o que eu mais encontro no mercado é empreendedor que tem 40, 50 anos, mas assim, o conhecimento que ele tem é da ferramenta que ele usa, Sim. não é de ser empresário. O conhecimento dele de empresário é de alguém jovem, é Entendi. de alguém que não é experiente. Então, assim, o que eu vou te falar aqui agora é exatamente pra todos. Tá. A primeira fase do empresário, o que ele busca? Primeira fase, você tá buscando pagar o almoço e a janta. Sobreviver. Sobreviver. Então, você tá querendo o quê? Vender pra garantir o seu salário. E tem chance de você ficar preso nessa fase. Tá. Vamos colocar alertas aí. Você quer ser empreendedor ou você quer ser um funcionário da sua empresa? Essa é a primeira reflexão que a gente tem que ter. Tá. Então, já começando passando as dicas aí. Quero ser empreendedor, ser empresário, quero realmente ter ali e fazer um potencial de crescimento. Tá, então não se contente com o salário. Como é que vai funcionar? Você tem que começar a olhar para o seu negócio, não de uma forma de, eu tô ganhando 2.000, agora eu tô ganhando 5, quanto mais a empresa vende, mais eu ganho. Começa a olhar literalmente como um negócio. Então, a primeira fase eu preciso vender de qualquer maneira. Tá. Quando você começa a vender mais, o que vai acontecer? Você vai começar a querer contratar pessoas para ir para essa segunda fase que eu estou falando. Que é de agora dar um salário para alguém, é agora colocar pessoas e escalar. Tô vendendo 10.000, agora eu quero vender 40, mas para isso eu preciso colocar pessoas aqui. E aí você vai começar a querer vender mais, se esforçar mais. Entendi. Vai acontecer e você vai colocar a primeira pessoa ali. Perfeito. E agora você começou a entrar numa corrida incessante entre... Porque você tem que se sustentar o outro, Isso. porque ele tá dependendo de você. Exato. E ao mesmo tempo crescer a sua empresa, porque você não criou isso pra nada. Exatamente. E agora começou essa corrida. E você se sente preso. Então tem pessoa que vai estar se sentindo preso na primeira fase, que é hoje eu trabalho e eu sou um eu presa. Às vezes até tenho um funcionário, mas eu pago meu salário. E tem clientes presos também na segunda fase, que é agora eu não sei o que eu faço para vender mês que vem. Só sei que eu tenho que vender. É mais ou menos assim. São essas duas primeiras fases que vão acontecer. O que a gente tem que buscar? É uma terceira fase de maturidade, onde você começa a olhar o negócio realmente como um negócio. É uma empresa. Então, o que acontece? Eu tenho que ter previsibilidade disso aqui. Tá. E aí você tem que começar a entender 3 cenários aí. Primeiro, você tem que ter aonde você vai conseguir os seus clientes, aonde você encontra. E eu não vou nichar, tá? Eu não vou trazer para uma expertise. Eu não vou falar às vezes, tem que ser o marketing digital, tem que ser Instagram, tem que anunciar no Google. Não, pode ser um ponto. Tem Até físico. Até hoje, ponto físico, Até hoje tem empresa que você vai abre no shopping. E ponto final, tá ótimo. Lá é o seu canal de aquisição de clientes. Ou pode ser um Instagram. E aí a gente fazer aquelas estratégias. Pode ser um Google, um tráfego pago. Não tem problema. Você tem que ter o domínio disso. Saber quantos clientes eu alcanço por mês. Beleza, tendo esse domínio. E a segunda pergunta é, e se eu quiser dobrar isso, o que eu preciso fazer? São essas Conversar duas com mais coisas. pessoas, melhorar alguma estratégia. Exato, e ter o domínio disso. A segunda etapa que você tem que fazer é começar a ter domínio de vendas. Então, conseguir vender de verdade. Vendas é muito louco, cara. E vendas é legal porque mexe em muito cenário. Mexe na parte da mente, mexe na parte de como você está se comportando. Comunicação. Crença, comunicação. Ela vai entrar em várias Mentalidade. nuances aí. Mentalidade. Ambiência. Tudo. Ambiência, tudo. Tudo isso aí vai mexer. Quando você tem controle da venda, você vai saber a cada 100 clientes que chega aqui, eu vendo para 10, por exemplo. Então, se eu quiser fazer 20 vendas no mês... Eu preciso falar com 200 pessoas. Matou. Quando você olha para o seu negócio com essa visão que eu estou falando agora, de ter domínio sobre quantos clientes chegam até você e ter domínio sobre quantas vendas você faz, matou o jogo. Você já está mais avançado do que, 98% dos empresários vão estar.
Porque agora você tem um domínio de venda. Se você quiser vender 100 mil por mês, você consegue. Se você quiser vender 300 mil por mês, você consegue. Ou você aumenta as suas vendas, a cada 100 pessoas eu vendo para 30, ou você vai aumentar o quanto de contatos que vem. E aí que entra aquele jogo que eu falei que os empresários são mal acostumados. Teve um caso de um cliente meu, e aí que eu falo, que você falou, eu não tô falando só para os jovens, né? Uhum. Vou falar aqui um case. Tem bastante cliente que chega na gente e como assim, a empresa do meu pai cresceu muito, inclusive se tornou referência e na parte de rede de proteção. Legal demais. E aí, Sensacional. muitas pessoas vinham contratar a gente para fazer Serviço. tráfego para eles de rede de proteção também. E aí, ok, eu sempre fui muito ético com isso. Então, assim, você é meu cliente, eu não abro estratégia para ninguém, acabou, tá aqui, fechou e é isso. E aí, o que acontece? Teve um cara que ele era serralheiro, e aí ele achou que ele queria trabalhar com rede de proteção. E aí ele pediu para fazer a campanha, a gente falou, beleza. Ele teve 200 clientes chegando para ele no mês que estavam querendo rede de proteção. Ele fechou um. Por quê? Porque ele não conseguia vender. Ele não sabia vender. Ele não sabia vender, ele achava que sabia. E aí quando você conversa com a pessoa, ela fala, não, a cada 10 pessoas que chega para mim eu fecho 8, mas ela acha. Ela acha que faz isso. E aí o que acontece? De 200 ele fechou 0,5% de taxa de conversão. Se eu quisesse que esse cara vendesse 2, eu tinha que dar 400 clientes para ele. Se eu quisesse que ele vendesse 3, é 600. Olha essa escala. Nossa, tá muito discrepante. É impossível. A diferença é gigantesca. Gigantesca. Aí ele quis voltar pro ramo de serralheria, aí trocamos o site dele lá, sem cobrar, inclusive, na época. Rodamos, também não deu certo, e ele faliu. Colocamos aí. E aí, geralmente, a pessoa vai culpar quem? A agência de não de sou fazer marketing. direito. Mas a gente até falava, pô, mas o cara que tá chegando aí quer rede mesmo? Ele não quer. Só que eles não fecham, eles querem preço. E aí vai naquilo lá, todo mundo acha que é só preço. Então, assim... É saber agregar valor sobre o seu serviço. É saber agregar valor sobre o seu serviço, exatamente. Tem algumas formas... Assim, é uma pergunta interessante pra você. O que é caro? Depende. Como que você define? Eu faço essas perguntas também nas minhas reuniões. Quando um cliente pergunta, tá caro, eu pergunto de volta, tá caro em relação ao quê? Legal. Mas, pra você, então, caro, tem 3 formas da gente definir que uma coisa tá cara. Vamos lá. Em relação ao status social da pessoa, ao nível de realidade que ela enfrenta. Não. Não? Não. Então me mostra os 3. Eu posso te provar. Vamos pra essa linha que você colocou agora. Tá bom. Beleza. Hoje você tem potencial pra comprar uma casa de 10 milhões? Não. Não tem. Não. Tá bom. Essa casa é cara. Na minha realidade atual, ela é. Tá bom. E se eu pegar essa mesma casa de 10 milhões e falar pra você que agora ela tá 500 mil? Ela tá cara? Não. Ela tá barata. Muito. Mesmo você não conseguindo comprar. Então não é de acordo com a sua realidade social, não é classe social, não muda nada. Entendi. Então, como que a gente define que uma coisa tá cara? Me mostra. Legal. A primeira, comparativo. E aí, claro, comparativo ao quê? É a pergunta que você faz. A média do mercado, talvez? Pode ser. Aí eu vou vir com as definições. E pode ser sim uma. Legal. Eu tenho aqui um picolé. Entendi. E esse picolé é da marca Felipe. Esse picolé tá 50 centavos. Tá barato. Tá muito barato. Tá muito barato. Beleza. E você abriu uma fábrica na minha frente. Uma fábrica não, uma sorveteria na minha frente, do outro lado da rua. Literalmente. Igual o Mac e o Burger King. Perfeito. Inclusive também tem um motivo deles fazer isso aí. Você Eu sabe? sei, Beleza. Aí o que acontece? E você vende o mesmo sorvete que eu vendo. Só que você vende por 40 centavos. 10 centavos mais baratos que o seu. O meu ficou caro. Por que o meu ficou caro, sendo que o valor é muito baixo? Porque o meu tá mais barato. E é a mesma coisa. É literalmente a mesma coisa. Então ficou barato. Ou ficou caro, na verdade. Se eu ficou barato, o meu ficou caro. Por quê? Você tem o mesmo resultado. A mesma qualidade. A mesma qualidade. E é mais barato. E é mais barato. Então você pode me afirmar que tá caro, que é verdade. Eu vou falar, é verdade, tá caro. Eu encontro a mesma coisa do outro lado da rua. Você ainda poderia falar, não, mas o meu sorvete tá aqui no centro dele, você tem que caminhar 10 km pra lá. Aí voltou a ficar barato o meu, porque a gente já voltou ao comparativo. Tem um valor diferente. Exatamente, eu tenho mais valor. Então, perceba,
Essa é a primeira definição. Tá. Você encontra a mesma coisa em outro lugar mais barato? Encontro, então tá caro. Primeira coisa. A segunda é quando dá retorno ou não. Então assim, ó, eu vou te dar agora R$10. Tá. Só que eu tenho certeza que eu te dando esses R$10, você vai me entregar essa peça aqui, que tem aqui, Tá. e eu consigo sair ali e vender ela por 15. Tá. Você teve R$5 de lucro. Pagou o que eu coloquei aqui? Sim. Então tá barato. Eu gerei dinheiro, tá barato. A verdade é essa aí, você gerou valor pra mim, uma prestação de serviço, vamos colocar aí. Vamos colocar um consultório, uma clínica de dentista. Tá. Se não tem ar-condicionado no lugar, você tá perdendo um monte de cliente, porque imagina, ninguém gosta de mexer no dente. Aí você vai mexer no dente ainda, tá um calor do caramba, você tá fazendo uma extração de dente, pô, você vai perder cliente. Não é com isso. confortável. Não é. Às vezes você vai perder muito cliente com isso. Ontem eu tava falando com um rapaz que ele falou que aumentou, ele tem tipo um iFood, só que de diarista. E aí é legal, essa ideia é legal. Legal. E aí eu tava falando com ele falou que um Airbnb teve um aumento gigante de vendas, falou que antes ele ficava sempre com vaga disponível. E ele falou que assim, depois que começou a contratar o serviço dele, ele tem só 2 dias livres, às vezes, quase nenhum. Por quê? Só porque tá sempre limpo, ganhou uma nota alta no aplicativo e lotou a agenda. Ficou caro pagar R$300 pra uma diarista? Ficou barato. Ah, mas eu encontro a 150, mas olha o retorno que deu. Ele consegue vir na hora que ele quer e começa a entrar aquilo lá. Ficou barato de novo. Pô, eu vou fazer uma consultoria. Quanto que é a consultoria? A consultoria é 100 mil. Mas eu investi na consultoria, ela me voltou 1 milhão. Barato. Ficou barato. Então é um segundo ponto. O terceiro ponto é se é sonho, porque aí não tem preço. Não, aí é real. É literalmente, não tem preço. Se vier falar pra mim, pô, mas sei lá, você... Ou se é uma grande prioridade. É uma grande prioridade também, não tem preço. Se eu falar, sei lá, você vai comprar uma Ferrari. Aí você fala, você vai gastar tudo isso numa Ferrari, pô, é muito caro. Não, é sonho. Você não fala do meu sonho. Eu trabalho pra isso a vida inteira, então não é. É barato. É barato porque é meu objetivo de vida. Então virou barato de novo. São essas 3 formas que a gente consegue encontrar se algo é barato ou caro. Entendi. Beleza. Beleza, agora eu até perdi o fio da meada onde a gente tava antes disso. Eu quero te fazer uma pergunta, Pode mandar. então. Nesse fio assim. Repete o primeiro fio do porquê se é barato ou caro. O que você tinha falado? Como você considera alguma coisa caro? Eu tinha perguntado. O primeiro motivo. Se você encontra a mesma solução... Legal, lembrei. Mais barata. Vamos lá. A gente até comentou um pouco sobre percepção de valor. Sim. Vou dar um outro cenário, só que dessa vez talvez até um pouco mais palpável pra uma realidade que uma galera até pode estar acostumada. Tem um cliente X. Cliente não, tem um prestador de serviço X. Ele trabalha fazendo design, igual você tava falando de design de página. Só que ele cobra, chutando um valor aqui, ele cobra R$500 pra fazer uma página de design. Beleza? Beleza. Aí tem o outro, que ele também é design de página de site, só que ele cobra R$200. Tá? Perfeito. O primeiro, ele consegue entregar com a mais rapidez, com mais excelência, uma página muito mais bonita. E ele te dá um sistema acoplado na sua página de design, onde você consegue, onde toda pessoa que entra na tua página, você consegue receber os dados. Então, você consegue entrar em contato via e-mail, você consegue entrar em contato via... Tem um rastreamento total da página. Isso, ou via telefone, beleza. O outro cara não entrega isso. Certo. O serviço dele só é mais barato. Ele entrega um bom serviço? Ele entrega, mas não tanto quanto esse. Em qual você vai? Vamos lá, vai depender da minha necessidade. E aí que vai entrar esse ponto aí do o que é caro, o que é barato. Se eu estiver querendo vender, eu quero fazer uma coisa previsível e aumentar minhas vendas. Eu vou no que cobra 500, porque sem isso, sem essas ferramentas que você falou, eu nunca vou escalar. Essa é a verdade já. Agora, eu não quero isso aqui, eu só tô querendo isso aqui. Vou dar um exemplo esdrúxulo que eu nunca faria, mas só para dar um exemplo que eu já vi acontecer, só pra você entender. Entendi. Eu vou vender a minha empresa e o cara falou que vai me pagar tantos mil aí. Só que aí meu site saiu fora do ar. E eu não quero gastar dinheiro com isso, eu só quero ganhar. A pessoa ela só queria ganhar. Então eu só preciso de uma página qualquer. Para essa pessoa que a única coisa que ela quer ganhar é o dinheiro,
pra ela tá caro pagar R$ 500, porque ela não quer que vende mais. O valor que ela enxerga é literalmente em pagar o mais barato. Então entra perfil ideal de cliente, é uma PIC que a gente fala, né? Que é perfil ideal de cliente. Você tem que entender esse outro ponto também. E não adianta eu querer fazer todo o contexto de venda pra esse cara aqui, porque ele não vai comprar. Eu posso ser o melhor vendedor do mundo, ele não vai comprar. Não adianta. Você não vai vender uma coisa que uma pessoa não precisa. A verdade é essa aí. Então, assim, Você pode tentar enfiar a goela abaixo, não vai dar. não vai dar certo. Não vai dar certo. Até aquela brincadeira da caneta, né? Que o. Ah, mas vende essa caneta aqui. Do Lobo de Wall Street. E as pessoas ficam, não, mas é que essa caneta é boa. Cara, você quer uma caneta boa? Não, O exemplo foi tão bom que o cara deu. Me escreve no guardanapo aí. Eu tô sem caneta, então compra. sim. Esse foi um exemplo, mas assim. Por necessidade. Ali ele aplicou ainda uma coisa, né? Ali ele ainda criou uma aplicação. Não aconteceria isso na rua. Se você pegar esse exemplo e falar pra alguém que vende coisa na rua, Uhum. a pessoa não vai conseguir vender dessa forma. Porque, escreve aqui. Não vou escrever aqui. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é pergunta. A própria pessoa se vende. Você precisa disso? Exatamente. Não, então não compra. Ou às vezes você se apresenta, eu já sei que eu não vou te vender, aí eu pergunto, pô, você já se sentiu especial alguma vez na vida quando recebeu um presente? Sim, já me senti. Tem alguém que você quer fazer se sentir especial? Sim. Você quer ser lembrado? Ó, eu fui por outro contexto. Já sei que eu não vou vender pra você, então se eu for vender pra você pra dar de presente de outra pessoa, faz sentido? Eu sei que você não quer comprar uma caneta, mas fazer alguém se sentir bem eu sei que você quer. Então eu vou te vender, você fazer alguém se sentir bem ao invés de te vender uma caneta. Esse é só um exemplo, tá? Uhum. Dá pra sair fazendo vários exemplos aqui. Então assim, dentro desse contexto, caro ou barato vai depender do que a pessoa tá precisando. Eu iria no de R$ 500, porque hoje eu nem boto pra rodar uma campanha se não tiver rastreamento. E na verdade R$ 500 tá barato. Já entra esse outro ponto aí já. Eu sei. Então assim, eu nem, com certeza absoluta, eu iria nesse de R$ 500 aí, porque é ele que vai dar a previsibilidade que eu preciso também. E aí agora eu até recuperei o fio da meada que a gente tava dando a dica pra pessoa que tá abrindo a empresa agora, tá começando e falando que tinha que ter previsibilidade, que geralmente só acha que é por preço, né? Uhum. Precisa ter muito cliente e na verdade não. Você tem que ter o domínio da venda pra conseguir vender pras pessoas que chegam também. Sim. E aí sim você começa a ter essa recorrência e o domínio do que tá acontecendo. Só que eu entendo que é difícil ir pra esse lado, porque quando você tá empreendendo, tem um lado muito emocional que tá rodando ali também. Com certeza. E Esse negócio da instabilidade inicial do empreendedor é algo que pega muito. muito. Principalmente em pessoas que fazem transição de carreira. Sempre estão acostumadas no CLT, sempre estão acostumadas com o salário fixo caindo todo mês. Sim. Aí do nada você quer virar empreendedor, não do nada, né? Sempre tem um motivo. Sempre tem um motivo. Aí você vai pro caminho do empreendedorismo, bom. Aham. Tem meses que você ganha 5, tem meses que você ganha 15, tem meses Sim. que você ganha 20, outros que você ganha 2. E o que você faz com isso? Sim. Ou dias, por exemplo. Cara, teve uma história que eu vi da Lara Finocchio. Ela veio aqui no podcast também, ela é esposa do Legal. Marcel Rocho. Inclusive, quem não assistiu esse episódio, assista que tá sensacional. Ela falou sobre a experiência dela com o marido dela quando ela foi realmente trabalhar junto com ele no empreendedorismo. Legal. E ela falou que, cara, ela entrando em choque com o Aham. Marcel, falando: Meu, tem fatura do cartão pra pagar, É. tem conta pra pagar que vai vencer, tem o IPVA do carro, tem tudo isso aqui e a gente tem R$ 4.000 na conta. O que a gente faz? Sim. E o Marcel olhando pra ele e fala: Calma, amanhã vai entrar R$ 16.000 na conta. Uhum. E eles não tinham um contrato pra fechar, eles não tinham nada previsível que seria pago amanhã. Entendi. Entendeu? Aí ela: Como assim que vai cair R$ 16.000 na conta amanhã? E não faz sentido nenhum, porque não tá com cliente, né? Aham. Aí olhou pra ele e falou: O empreendedorismo é assim. Sim. Ele é volátil. Ele é bem volátil. Ele é altos e baixos. E você vai ver. No dia seguinte não entrou 16, entrou 20, entrou Nossa, 18. entendi. Entrou mais que o esperado e deu pra ir sossegado. Aham. Então, cara, uma coisa que eu acho incrível do empreendedorismo é justamente isso. Ele te dá liberdade financeira, ele te dá liberdade geográfica, mas uma coisa que é sensacional são pessoas que não romantizam o empreendedorismo. Sim. Isso deve e vai ser vivido. E tá tudo Sim. bem. É uma fase do processo que vai rolar. Sim, vai rolar. Inclusive, assim, ó. Tendo domínio disso que eu falei, você consegue entender como fazer a empresa crescer. E show de bola, aí você tá com, digamos assim, tá dominado. Igual ela falou: eu preciso vender 18 mil pra amanhã, 16 mil pra amanhã. O que eu faço?
Aí vai voltar naquela coisa que a gente falou no começo, até você precisa vender 20 mil pra amanhã, o que que eu faço? Quantos clientes eu preciso falar? Quantos clientes, qual a minha taxa de conversão? Eu vendo... Dados, né? Exato, dados. Pra cada 100 pessoas que eu falo, eu fecho 10. Quanto que é meu ticket médio? Pô, em média é mais ou menos, 1.500. Então tá bom, se eu quiser 15 mil, eu preciso falar com 100 clientes pra vender pra 10 e ter 15. É só falar com 100 clientes amanhã. Acabou, resolveu. Respondeu a pergunta dela, digamos assim. Mas ainda assim, ainda você tendo domínio de tudo isso... Você tá no meio da situação, o emocional bate mais forte. E às vezes você não pensa. Você não pensa nisso aí. E outra, às vezes mesmo você pensando, pode ser que venha uma situação externa... Que atrapalhe seus planos e dá ou uma que rasteira. faça alguma coisa. Sim, exato. Existe. Inclusive aconteceu com um cliente meu esse mês aqui. Aconteceu. É um cliente que a gente... Ele entrou na nossa empresa faturando 15 mil reais por mês. Uhum. E o sonho da vida dele era... Será que um dia eu vou faturar 1 milhão por ano? Nem era por mês, era por ano. Então, por isso que eu falei pra você, que você falou, dica pra quem é jovem. Cara, isso é pra todo mundo. Esse meu cliente deve ter 30 e poucos anos. É pra todo mundo, não tem como isso aí. Só que tem pessoa de 40, 50 que vem falar comigo que também não sabe. Então, assim, ele faturava 15 mil por mês, tinha uma eu presa. E, tipo, quero faturar 1 milhão por ano. Será que um dia eu vou? Uma das coisas que mais travava ele era a crença limitante, tá? Ele não tinha controle disso, só que em 3 meses ele já dobrou o faturamento ali. Beleza, começou a faturar 30, até mais. Já teve um resultado muito expressivo e muito grande. E Legal. virou previsível. Legal. Ele sabia que no próximo ele ia faturar 40. Tanto que em tava um escalando, ano... Ele tava escalando. Em um ano ele chegou a 1 milhão. Nesse mesmo ano que ele sonhou, ele chegou. Que sensacional. Ele chegou a 1 mano. milhão por ano, né? E agora, no mês retrasado, ele bateu 200 e poucos mil de faturamento mensal. Então, assim, você vê que agora ele tá querendo ir pra 4 milhões. Então, assim... Ele tá crescendo, ele tem o controle dos indicadores, ele tem tudo, e nesse mês aqui deu errado. Deu errado porque subiu um custo lá que tinha na propaganda, entrou o carnaval de feriado, uma funcionária dele ficou doente, a outra teve que tirar férias, tudo conspirou, e aí a previsão de faturar 240 mil, ele vai faturar provavelmente 140, 145 mil. Nossa. 100 mil a menos. Acontece. Não é normal. Tá? Não é pra Mas ser, isso não é pra ser normal. É pra você ter domínio sobre o seu faturamento e uma previsibilidade. Uhum. Ao longo do ano ele vai recuperar isso aí. Com certeza. Só que nesse momento você imagina que ele tava abalado, é normal. E até eu fui falar com ele e falei, pô, vida que segue. Até teve um post que eu vi que era legal, que falou assim, quando Deus foi querer tornar Davi rei, ele não deu a coroa. Ele colocou Golias na frente. Deu desafio. Então é exatamente isso aí. Primeiro você se prova. É totalmente necessário, cara. Exato, senão você não tem maturidade empresarial. Exato. Você não tem maturidade. E tem um outro ponto que, assim, todo mundo entra pro mundo do empreendedorismo pensando... Que é 1000 maravilhas. Não, e ele pensa exatamente igual você falou ali no começo. Eu vou ganhar 5, depois eu vou ganhar 10, depois 15, depois às vezes 5 de novo, depois 10, porque vai estar flutuando. E não pode. Todo mundo, quando pensa em ser empresário, acha que o salário do empresário, prolabore, é o que vai deixar ele rico. E não é. O que deixa o empresário, ele vê dinheiro de verdade é na hora que ele... em 2 momentos. O empresário vê dinheiro mesmo na hora que ele faz a divisão de lucros. Então, assim, a minha empresa faturou o ano inteiro, vamos colocar aí, para ficar fácil a conta, 200 mil. Então, 2 milhões e 400 no final do ano. Vamos supor que eu tiro um prolabore fixo ali de 20 mil, beleza, e mesmo assim me deu uma margem de lucro de 10%. Então quer dizer que eu tenho 240 mil aqui livre, pagou tudo que tinha para pagar e tá livre. Chega no final do ano eu faço divisão de lucros. Eu falo, sei lá, 100 para a empresa, 100 para mim, tal, faço a divisão de lucros ali. Uhum. Então eu pego uma bolada no final do ano ali, fora o meu prolabore que rodou. Só que o empresário vai ver dinheiro mesmo na hora que ele vende a empresa. Porque na hora que ele vende, a gente faz o quê? A venda do tempo futuro. Porque a gente vai chegar, aí tem cálculos para fazer isso aí, valuation, equity e tudo mais. A pessoa vai chegar e vai falar assim, sei lá, a sua empresa, como ela tem uma fonte previsível de lucro aqui de, sei lá, 200 mil por ano, então quer dizer que, sei lá, eu pago nela 2 milhões. Eu tô te adiantando 10 anos aí, às vezes, da sua vida. Então, é aí que o empresário consegue adiantar o lucro. E o legal é que você pode fazer isso aí com várias empresas. Então, igual você estava falando, se você quer ter 3 empresas, você consegue ter isso nas 3. Exato, previsibilidade. Fê, pra gente finalizar nosso podcast, que tá chegando ao fim. Show. Vamos entrar no quadro
Bate-bola. O que é o bate-bola? Eu vou te fazer algumas perguntas objetivas e você vai me responder também de forma totalmente objetiva. Tá. Mas entregando ouro no conteúdo. Fechou? Legal, show. Vamos lá. Primeira pergunta. Como que foi entrar na empresa do Davi Braga, Real Deal? Ele é o cara famoso que eu tava falando que eu não ia dar spoiler, mas é o Davi. Como é que foi? Cara, foi um desafio, mas eu gosto de desafio. Então, assim, de primeira, na hora que eu entrei, foi uma conquista, sensação de conquista, de, pô, legal, tô junto com quem eu quero estar. E foi uma honra estar lá junto com eles. E depois, na mesma hora, já virou desafio. Então agora temos um desafio. Por quê? Você não tá aqui de brincadeira, você tá aqui porque você tem que entregar resultado. Exato. Então vamos começar a entregar resultado? E aí foi a hora que virou a chavinha de novo que você lembra. Tenho que correr pra entregar isso aqui. Mas assim, nível de maturidade empresarial. Isso em momentos da vida você percebe que você dá saltos. Ali trabalhando com ele ali desde o ano passado. Aí parece que eu já tô trabalhando com ele há 5 anos. De tanto que vai a maturidade acontecendo. Isso é surreal. E comprimindo ali. E assim, se você não evoluir, você tá fora. A verdade é essa. Intensidade distorce o tempo. Exatamente. Então você tem que evoluir 10 anos em 10 meses. É isso mesmo. E se vira. Então, e isso me move muito. Então, e lá também não tem o teto, né? Então, assim, é algo que me move muito e me dá um gás, sabe? De querer estar lá mesmo, fazer acontecer. E tá legal. E tá legal, estamos crescendo. Sensacional. Boa, Felipe. A próxima pergunta é: quais são os segredos da venda, da escala da venda? Segredos da escala da venda são os que eu já falei já. Tá. Que é você conseguir ter previsibilidade sobre quantos clientes chegam em você e você conseguir ter previsibilidade de quantos você consegue vender. Uhum. Agora entra o segredo da venda em si, para você conseguir vender. A média de venda padrão do mercado é 10%. Então o mercado se contenta com isso, de 10% a 15%. Só que eu te garanto que dá para chegar em 30%. Até mais do que isso aí. Você consegue, às vezes, triplicar o seu faturamento com o mesmo tanto de contato que você tem hoje. E isso é uma coisa que eu já fiz acontecer e já vi acontecer várias vezes. Então, assim, você tem que entender como que melhora o seu time de vendas. E para isso, e aí tem o erro de muitos donos, que é querer fazer uma venda consultiva. Venda consultiva é uma venda boa, ela funciona, ela tem uma... eu tô comprimido entregando ouro, mas comprimido, tá? Ela é uma venda boa, só que assim, é aquela venda que você fica 2, 3 horas explicando pro cliente tudo que você sabe sobre o seu negócio. Mais ou menos isso aí. Só que ela não tem escala. Então você tem que quebrar isso em processos, quebrar em vários processos. Então a gente começa a dividir o setor comercial. Vai depender de ramo para ramo, mas geralmente vou colocar uma venda complexa, que seria uma venda de consultoria, ou uma venda de médico, coisa do tipo. Você pode colocar uma venda dividida entre duas etapas, que é um SDR, um MDR ali, que é alguém que atende para você e marca, a responsabilidade dele é essa e a meta dele é essa. Uhum. E um closer, que é o fechador. Sim. Se você for um fisioterapeuta, o closer é o fisioterapeuta, ele vai ter que saber venda. Agora, se você for um dentista, é o dentista. Agora, em outros ramos, por exemplo, aí sim, você pode ter um closer mesmo, que é o cara que vai estar ali fechando. Então, a gente quebra esse processo para quê? Pra gente conseguir fazer isso ter escala. Porque é difícil eu contratar um vendedor que é excelente. É difícil. E geralmente ele já está empregado. Só que eu contratar alguém para me marcar 50 reuniões do lead que eu passo o perfil de cliente que eu quero, é mais fácil. Uhum. Então, eu consigo fazer essa pessoa me dar lucro no primeiro mês. Entendeu? Aí o que eu faço? Eu quebro o processo dela, crio scripts de venda que é para só ela replicar, igual script de vídeo mesmo. Sim. E isso me dá uma previsibilidade de quantas reuniões eu tenho. E aí depois eu vou para a parte do closer ali. Crio scripts também, quebro em processos. E agora eu tenho um sistema replicável de venda. Perfeito. Então, eu quero aumentar minhas vendas. Eu preciso do quê? De um closer ou de uma pessoa que está aqui no inicial? De uma pessoa aqui, porque o closer está folgado. Aí eu venho escalando aqui, ou vice-versa. E quando a venda é simples, é você contratar um vendedor ali, que tenha um domínio leve de vendas, e você criar um script de vendas para ele ali que venda. E ter previsibilidade. Aí você também vai conseguir fazer a venda. Daria para prolongar muito nisso, mas... Com certeza. E pra gente finalizar, Felipe, onde você vê que hoje tá a maior barreira nesse mercado de vendas? Não necessariamente no mercado, mas assim, das pessoas venderem hoje o seu próprio serviço ou o serviço da própria empresa. Tá. A maioria das pessoas, muitas vezes elas querem se provar. Elas não estão pensando em vender. Elas querem se provar. Então, eu chego aqui para te vender... E eu chego querendo falar um monte de coisa, tudo que eu sei, e não precisa disso. A verdade é que a venda é a venda. Eu tenho que ter um processo simples. Eu vim aqui para vender, certo? Então eu tenho que ter um processo certo de venda já, para eu chegar aqui e simplesmente replicar ele.
Eu tenho que ter literalmente um roteiro de venda. Eu sei que toda vez que eu falo A, B e C, eu faço uma venda, ou pelo menos a cada 10 vezes eu faço uma venda. Então, na hora que eu marcar a reunião com você, eu vou chegar aqui e fazer essa venda aqui. E começar a ir atrás de previsibilidade. Vai atrás de previsibilidade. Começa a metrificar isso aí. Perfeito. Uma dica final agora, que ainda dentro desse mesmo assunto aqui, que eu garanto que se você aplicar, se você não aplicar hoje, você aplicar, vai dobrar suas vendas. Começa a anotar todo mundo que entra em contato com você. Pega uma tabela de Excel, não precisa ter CRM, uma tabela de Excel. Todo mundo que entra em contato com você, você anota. E todo dia você volta ligando para aquelas pessoas e mandando mensagem. Isso dobrou a venda de mais de 10 clientes meus, porque eles não faziam, começaram a fazer isso aí, dobrou. Então sai faturamento assim de 40 mil para 80 no mesmo mês, só para você entender. Uau. Voltou a entrar em contato com as pessoas. Todo dia você olha aquilo, todo dia. Porque aí sempre que você fala assim, não tem contato hoje, eu faço o quê? Você não olha TikTok, você olha a tabela e entra em contato com todo mundo para ver, já comprou ou não comprou. Essa dica aí eu acredito que na verdade é a matadora, vai fazer vender muito mais. Sensacional. Felipe, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast Storytelling TV. Obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui, ter se colocado à disposição para vir falar sua história, para vir falar sobre as técnicas de vendas. Obrigado por você ter sido vulnerável também, de ter passado muito ouro, muito conteúdo incrível para mim também e pro pessoal. Eu aprendi muito no episódio de hoje. E você que assistiu a gente até aqui, eu te agradeço. Não esquece de vir aqui embaixo, clica no botão do like, comenta o que você achou nesse podcast, manda para 5 pessoas que você ama. Vem aqui também, se inscreve, ativa o sino para não perder os próximos episódios. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.